Para nossa atividade de encerramento, convido a senhora juíza vice-presidente da Matra e diretora do Foro de Lages, doutora Patrícia Pereira de Santana. Convido também o senhor juiz do trabalho do TRT da Terceira Região, de forma telepresencial, doutor Bruno Alves Rodrigues, para a palestra Tecnologia, Formação da Subjetividade e Sustentabilidade. Com a palavra, a doutora Patrícia. Obrigada, Tiago. Um bom dia a todas, a todos. Estamos muito felizes de estarmos encerrando esse quarto módulo e está mediando a palestra do nosso juiz do TRT de Minas Gerais, Bruno, que já foi nosso colega aqui na 12ª Região. Eu vou avisá-los que a nossa atividade vai durar 1 hora e será possível perguntas pelo chat e também aqui presencialmente por microfone, desde que a gente tenha tempo para isso. Então, eu vou apresentar agora o juiz do trabalho, Bruno Alves Rodrigues, que é do TRT da Terceira Região. Ele é juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, juiz do trabalho, titular da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, do TRT da Terceira Região, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. O juiz Bruno vai falar sobre tecnologia, formação da subjetividade e sustentabilidade. Muito obrigada, Bruno, por estar aqui conosco e tem a palavra. Eu que agradeço a apresentação e o privilégio. Queria, inicialmente, aqui cumprimentar os colegas, magistrados, servidores da escola, servidores do tribunal, os trabalhadores terceirizados, agradecer ao TRT2, na pessoa do presidente, o desembargador Amarildo, na pessoa da vice-presidente, diretora da escola, a desembargadora Késia, a todo o corpo diretivo da escola, e aqui faço questão de ressaltar o juiz coordenador pedagógico, o amigo Alessandro. Não posso dar início aqui à nossa fala sem dizer da minha grande e profunda emoção de ter esse encontro com os colegas de Santa Catarina. Eu tive meu início, como já foi referido, tive o início da carreira no TRT12, nos idos do final de 2022, 2023, e carrego grandes amizades, né? Vejo aqui grandes amigos meus de mais de 2 décadas. Né? Vou pedir a licença de fazer aqui uma referência a ao Marcel, ao João Scalco, vejo meu conterrâneo aqui, o Rodrigo Diniz, a Lilian, que esteve conosco, enfim, né, vou ser injusto aqui fazendo a referência a apenas alguns nomes, mas, de fato, para mim, se torna uma manhã carregada de saudosismo, de uma época muito feliz, de grande realização, e que me marcou para todo o restante da minha trajetória. Ter iniciado a carreira com todo o acolhimento que eu tive nesse tribunal tão especial. Né? Fazer uma referência aqui à amiga Maria Beatriz Gourmet, com quem aprendi tanto aqui no âmbito do Conselho Consultivo da Escola Nacional, no último biênio. Enfim, eu peço desculpa pela essa extensão de agradecimento, mas, de fato, falar para amigos
e para colegas com que eu tenho estima por tão longa data, torna a nossa missão aqui, por um lado, mais prazerosa, mas a nossa responsabilidade também bem amplificada, porque são pessoas com as quais aprendi muito e continuo aprendendo sobre aquela mensagem que a gente tenta hoje trazer como objeto de reflexão. Eu acho que a desembargadora Késia, a vice-diretora, a colega Ângela, o Alessandro, foram muito felizes na indicação dessa temática para nós conversarmos nessa belíssima cidade de Lages. Eu tenho muito pesar por não estar pessoalmente aí em Santa Catarina. Já expliquei essa dificuldade da conciliação dessa minha agenda que fica deslocando Brasília e Belo Horizonte, mas, se Deus quiser, numa futura oportunidade. Mas essa temática do mundo do trabalho, saúde mental e virtualização da vida. Eu diria que nós passamos por uma quadra histórica que nos demanda alguma situação, uma situação de, de o que explica a conjuntura do nosso tempo. Isso mirando um pouco em retrospectiva, os estágios, pelo menos da história contemporânea, que nos trouxeram até esse ponto. Quando hoje nós falamos da parte de saúde, realmente nos, nos, nos traz como ponto central a questão da saúde mental, e ela realmente está totalmente atrelada à parte da virtualização da vida, e eu elegi esse tema como um objeto de estudo na parte da aprendizagem humana, na era da aprendizagem de máquina, pelo menos desde 2016. A minha linha de pesquisa ela tem invertido nesse sentido, e, e com isso a gente começa a construir alguns referenciais que eu gostaria, então, de trazer aqui à colação para debate com vocês. Então, vou pedir licença para fazer o compartilhamento aqui de tela. Se tiver algum problema, Beto, você, por gentileza, me socorra aqui. Mas todos estão tendo visualização da tela, não é isso? Nós vamos, então, conversar um pouco sobre tecnologia, formação da subjetividade e sustentabilidade. A sustentabilidade, ela, nessa percepção da indissociabilidade entre o individual e o social. Nós somos seres sociais, nós vamos chegar a isso ao final. Essa é, eu acho que a culminância de alguma reflexão que nós podemos trazer em sentido de antropologia filosófica. E isso explica muito a condição nossa de funcionabilidade e de sustentabilidade como indivíduos sadios e em uma sociedade sadia, ou que eventualmente não esteja em concertação coletiva, trabalhando num propósito bem direcionado a isso. Mas, para compreendermos isso, eu gostaria de separar essa nossa breve fala em três etapas. A primeira, para tratar da virtualização, eu quero chegar nesse quarto estágio de revolução tecnológica, explicando qual que é a matriz que define os três estágios anteriores de revolução tecnológica. Vamos tratar como é que a formação de subjetividade nossa, do trabalhador, da pessoa humana e do magistrado está associada a cada uma dessas fases. E aí sim nós vamos trazer uma reflexão sobre a parte da sustentabilidade, saúde mental, que é totalmente atrelada à preservação de um propósito, de um sentido de existência nossa, como seres sociais humanos, numa época de crescente e exponencialmente crescente automação do comportamento humano. Uma época de mecanização da vida, de indução comportamental algoritmizada da vida humana. Nesse sentido, então, com relação
essa primeira reflexão sobre essas fases de organização do capital, do trabalho, eu quero chamar a atenção, né, de vocês para essas 4 fotografias que estão nessa tela. Nós começamos esse nosso estágio de organização social, e isso bem caracterizado como a nossa forma de estruturação de empresa e de organização de força de trabalho, com essa primeira fotografia, sociedades pessoais que regiam uma subordinação direta da pessoa do capitalista em relação ao trabalhador. Aqui, uma foto seguinte, ela vai demonstrar como é que se organizava a sociedade. Eram aquelas várias indústrias pequenas, fábricas, não eram indústrias, fábricas pequenas com chaminés, né? Um ambiente bem londrino, em inglês, do final do século XIX, nos remete a essa imagem. Por quê? Porque ali eu tinha uma matriz energética que caracteriza a primeira revolução industrial, muito rudimentar. A matriz energética é do carvão, que induz uma caldeira para a máquina a vapor. Então, é o mesmo ser humano que tinha que ficar ali alimentando essa caldeiraria, e ele, com isso, operando máquinas ainda muito rudimentares, né, que eram é, dependentes dessa matriz interna, endógena à fábrica, para fazer a gestão do seu trabalho, como, por exemplo, aqueles teares. E, nesse sentido, qual que era a forma de controle dessa relação capital-trabalho? Era um controle eminentemente comportamental, né? Eu não precisava de uma maior formação instrumental, profissionalizante daquela mão de obra, porque ainda era muito rudimentar o equipamento por ele tratado, mas, como eram jornadas exaustivas e uma condição de trabalho ruim, eu não podia ter ali um ambiente de desordem. Depois eu vou mostrar os referenciais para vocês em relação a cada modelo de educação e de formação, de subjetividade. Esse modelo ele prevalece até os idos no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos, né, entre 1850 e 1945, a segunda, perdão, prevalece até 1850, e de 1850 a 1945, final da Segunda Guerra Mundial, temos já a exponenciação de um uso de uma outra matriz energética fundada no petróleo e na energia elétrica. Isso faz com que a matriz energética, que era interna daquelas caldeiras, fosse levada para fora da organização empresarial, de sorte que eu conseguisse fazer uma estrutura não mais de fábrica, mas de plantas industriais, e essas plantas bem movidas em termos de automação com relação ao processo de trabalho, por aquilo que é o filme de Charles Chaplin nos remete, aquelas grandes esteiras de trabalho, né, que determinam o tempo de trabalho daquele profissional. Então, essa aqui é a segunda fotografia nossa, que remete a uma fábrica da Ford, é o tempo do Fordismo, e a subordinação direta e muito fundada em relação à hierarquia no controle do comportamento humano, ela cede lugar àquilo que nós já passamos a conhecer como subordinação objetiva do trabalhador em relação à empresa. Essa é a matriz do artigo 3º da CLT, essa é a matriz que determina a parte fundante da normatização da relação de emprego. Por quê? Porque o seu tempo de trabalho ele passa a ser determinado por uma grande esteira de produção que torna esse controle maquinal eficiente. Eu posso me preocupar menos com relação ao absenteísmo, à ausência do trabalhador, e eu consigo agora me preocupar com a condição qualitativa do trabalho dele em termos profissionalizantes. Ou seja, eu aqui já começo
a me preocupar com a condição do trabalhador. Retirar, às vezes, uma determinada placa de uma esteira, inserir numa prensa, acionar corretamente a prensa, retirar essa placa da prensa, voltar ela para a esteira, isso demanda uma formação profissional. Então, todo o nosso sistema S de formação profissionalizante no Brasil, por exemplo, ele data dessa época. 1942, 1943, Senac, Senai. Então, aqui nós temos a migração, que eu quero chamar a atenção, de uma formação de subjetividade num plano estritamente comportamental e hierárquico para um outro que já é de formação instrumental e profissionalizante dentro de um outro aporte tecnológico. Esse modelo ele prevalece até a terceira revolução tecnológica, que é a denominada revolução computacional. Nós temos aqui, a partir de Turing, a partir da Segunda Guerra Mundial e com toda o conhecimento agregado em relação à computação, um, uma virada de digitalização da vida. O que isso representa em termos de organização de capital, do trabalho e de formação da subjetividade? Essa primeira matriz computacional, ela surge dentro daquilo que nós chamamos de sistema especialista. É um sistema rígido de programação em que eu determinava um comando para fins de robotização ou outras automações do CX, insiro no computador CX, eu quero a resposta Y. Isso passa a ser uma rotina fixa de trabalho programável. Eu tenho uma predição daquele comportamento fixo, né? Ou seja, aquela prensa que o trabalhador, que eu falei para vocês, ele tinha que descer manualmente e voltar a cada tempo, aquilo ali passa a ser programável e essa prensa ela passa a ser acionada por comando computacional. Toda a cadeia de rotinas fixas de trabalho, a partir de então, passam a ser robotizadas. Essa é a fase que nós temos, por um lado, a robotização, por um outro lado, a condição de se fazer um controle remoto e telemático do trabalhador. Então, eu tenho aqui dois fenômenos associados. Eu tenho o fenômeno da terceirização e do outsourcing, ou seja, aqueles trabalhadores que na segunda fase estavam sujeitos a uma cadeia de lideranças descentralizadas, já não era mais a figura do dono da empresa ou do empregador. Nessa segunda fase, eu tenho essa forma de controle introduzida dentro desse sistema. Então, eu tenho planilhado o controle de produção daquele trabalhador, isso é feito, inclusive, de forma remota. Essa terceira fase marca a era que nós, que entramos no judiciário há 20 anos ou mais, experimentamos em termos de concertação, em termos de justiça social, da relação capital-trabalho. A nossa geração foi marcada para fazer uma um contraponto com relação aos malefícios da terceirização e do outsourcing e dessa dispersão em relação ao controle de trabalho na perspectiva da justiça social. Nessa fase, a organização do capital, que na primeira fase era a sociedade de pessoas, na segunda passa a ser uma exponencialmente sociedade de capitais, na forma de sociedades anônimas. Nessa terceira fase, a organização do capital ela é marcada pelos grupos econômicos. Aqui surgem as holdings, surgem as joint ventures. Por quê? Porque como o sistema faz o controle dos resultados da produção por mim, eu tenho que me preocupar menos com a condição finalística da produção, né? Eu tenho marcadores e indicadores que estão sendo feitos
são sendo verificados em planilhas por controle sistêmico, e eu consigo me preocupar mais com a questão da organização e gestão estritamente do capital através dessas organizações que não têm uma finalidade de produção. A holding dela não tem uma finalidade produtiva diretamente. Ela é um meio de fazer a participação em outras empresas. Essa matriz de formação, ela demandou um novo perfil de formação de subjetividade do trabalhador e que determinou uma nova matriz educacional. Aqui nós temos a chamada formação por competências. Nós passamos, então, a demandar aquilo que se colocou no plano de base curricular como formação flexível, currículo flexível. Este também foi o currículo que todos nós que estudamos ali e formamos até final dos anos 90, ainda no início dos anos 2000, experimentamos ele. No final do curso, a gente colocava, olha, a minha disciplina optativa vai ser essa. Por quê? Porque eu estou vendo que a demanda de mercado em relação a esse perfil de ocupação é a tendência atual. Isso aconteceu em todos os segmentos da vida. Ou seja, na medida em que a robótica avançava na automação das rotinas fixas, aquele perfil de mão de obra tornava-se prescindível e eu tinha que ter a minha formação flexível para ser reciclado, a expressão sempre foi essa, para outra atividade. Já começa aqui algum nível de descartabilidade em relação e fungibilidade do meu perfil de formação humana e profissional. Até que eu chego nos idos de 2012 para aquilo que nós chamamos de Revolução 4.0, que é a revolução substanciada numa matriz de inteligência artificial e gestão massificada de dados. Nós veremos daqui a pouco que, nesse estágio, a automação que só alcançava as rotinas fixas de trabalho, ela passa a também alcançar as rotinas flexíveis de trabalho. Vejam bem, da segunda para a terceira fase do capitalismo, eu nem chamo nós vamos, nem, seria até equivocado chamar a terceira fase de terceira revolução industrial, porque a indústria ela perde protagonismo na terceira fase. O setor de serviços, que é o setor de rotinas flexíveis, é que ganha espaço, ele passa a ocupar cerca de 70% da mão de obra dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, não é? Nessa quarta fase, essas rotinas flexíveis do setor de serviços também passam a ser automatizadas. Nós estamos falando aqui da era do chat GPT, nós estamos falando aqui da era do carro autônomo, nós estamos falando aqui da mudança de um sistema de codificação prévia, que era o GPS. Eu inseria um mapa previamente em um dispositivo que ele me indicava o caminho que eu programei e que eu iria percorrer, sendo substituído pelo modelo do Waze. O Waze não é programado por nenhum mapa previamente. O Waze ele pega numa base de dados todos os percursos alternativos existentes e, por uma estratégia conexionista de dados, ele infere qual é o melhor caminho que você deve fazer naquele tempo real. Então, o sistema especialista da computação da terceira fase, ele cede espaço para o sistema conexionista da computação, que é o que marca a inteligência artificial. Como é que funciona o Waze, então? Se todos nós estivermos parados com o celular acionado no Waze, na rua e na frente da escola, na cidade de Lages, ele vai inferir que ele tem um problema de trânsito e vai te indicar uma rota alternativa, aqui seguindo a base de dados dos outros motoristas que estão tendo um tráfego veloz por aquela estrada. O que é que isso representa em termos de formação humana? Pois bem, se eu consigo automatizar as rotinas flexíveis, eu tanto mais torno prescindível a presença humana
para essas rotinas de trabalho. E se eu não tiver um filtro, que esse vai ser o final da nossa exposição, ético, eu passo a fazer uma automação de todas as áreas de manifestação humana. Isso pode ser do motorista, do carro, que tem um carro automatizado, até mesmo, em tese, para a figura do juiz. Nós estamos vendo agora as sentenças sendo produzidas pela inteligência artificial generativa, em tese. Conversaremos um pouco sobre isso daqui adiante. O que é que sugere em termos de em saúde mental e em parte de sustentabilidade individual e social? Essa última era, ela é uma era marcada pela indução comportamental. Concordam? Ou seja, eu tenho uma ferramenta que ela é emuladora do comportamento humano em todas as searas. Eu falei para vocês do Waze, mas em todas as outras searas em que eu tenho um, um, uma percepção decisória da vida, previamente definida e supostamente por uma condição até supra-humana, porque é de uma inteligência supra-humana, pela máquina, eu acabo acolhendo qual que é aquele processo decisório para ser ele o determinante dos caminhos que eu percorrerei. Nós vamos ver como é que isso está acontecendo hoje em todas as searas. Então, só para recapitular, eu migro até chegar no nosso estágio atual por 4 momentos. Chamado capitalismo de fábrica, com subordinação direta, homens operando máquina, para o capitalismo de indústria, subordinação objetiva, a maquinaria e a cadeia produtiva determinando a rotina do processo industrial em que se insere o homem. Passo, então, por uma terceira fase, que é a fase de capitalismo de grupos econômicos, em que eu tenho uma subordinação do homem, que ela é, do ser humano, que ela é estrutural, é aquela questão que nós passamos até a parte da subordinação integrativa ou da subordinação estrutural, reconhecendo o vínculo de emprego não a partir mais de ordens diretas, mas em relação a qual que é a inserção daquele ser humano em termos de organização real de empresa, por mais que ela esteja dispersa em diversas outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. E agora a gente chega numa quarta fase que a gente chama de capitalismo de fundo de investimento. Esse é o ápice da despersonificação de empresa. Aqui nós temos a inserção dos fundos de investimento como sendo aqueles de prioridade de assento nos conselhos de administração de empresas a partir do final da década de 60 do século passado, 60, 70, e isso, quando eu tenho um controle algoritmizado de capital, ele ocorre de forma exponenciada a partir da década passada. Então, antes as pessoas preocupavam com o êxito da cadeia produtiva. Hoje não. Hoje elas se preocupam, eu falo o capitalista, com a rentabilidade pela mera movimentação e controle preditivo do capital. Os maiores fundos de investimento do mundo, antes da IA, não passavam de 1, 2 trilhões de dólares, gestores, como a BlackRock. Hoje ela tem mais de 10 trilhões de dólares de ativo, ou seja, 5 vezes o PIB do Brasil. Isso justifica os grandes detentores de Big Techs hoje ladearem o próprio Estado em termos de debate de organização social. Esse detentor do capital ele passa a prescindir das estruturas de Estado para a eficiência do seu propósito rentista. É isso que nós estamos verificando hoje quando eu tenho traders, né, de giro rápido que fazem inversões financeiras desatreladas do resultado real de empresa,
mas que geram um gap de valorização de ações muito grande que importam mais ao capitalista hoje do que propriamente o balanço anual daquela empresa. Né? Se a gente pegar o perfil de investimento de Warren Buffett, dentre outros, vocês vão ver que ele ganha ali 680, os fundos geridos por ele, né? 680 bilhões de dólares em acréscimo de valor de empresa em alguns anos. Vou pegar a Apple, por exemplo. A Apple hoje sozinha vale mais de 3, ou valia, né? Gerou entre 2,5 e 3 trilhões de dólares, uma empresa. Então, mais do que o resultado da produção e das vendas que ela faz, importa para o investidor essa alta especulativa, muitas vezes especulativa, de valor de ações. Então, esse capitalista, hoje, ele tem que se preocupar menos com a forma de estrutura formal e material de empresa. O capital ele é regido por um controle só algoritmizado. E no caso das rotinas de trabalho e de comportamento do ser humano, ele tem um duplo controle. Das rotinas, através dos algoritmos, é o chamado trabalho plataformizado. E em relação ao comportamento humano, o controle ideológico, que é essa indução comportamental maquínica, inclusive substanciada em redes sociais. Essa é a condição de virtualização da vida que nós experimentamos hoje para a preservação de saúde mental. São essas as fotografias das 4 fases. E aqui eu queria chamar a atenção como é que a nossa condição de interação humana, e nós somos seres sociais, ela vai tendo uma ruptura progressiva ao longo do tempo. Eu saio de um momento em que eu interagia com a chefia, interagia com o meu colega de trabalho, para o momento em que eu interajo com os telefones. Ontem eu dei um giro de pescoço no aeroporto antes de embarcar. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo conosco? Como é que nós estamos perdendo o referencial do outro? Como é que nós estamos nos tornando extensão da maquinaria? Como eu disse para vocês, na fase de institucionalização do ensino, o primeiro enfoque é comportamental. Ali eram as formações, inclusive, de conteúdo de substância filantrópica. Vou mostrar algumas matrizes de formação de subjetividade e de modelo educacional para vocês. Passo para o segundo modelo da capacitação profissional, que deu a marca da chamada escola panóptica, que é essa da segunda foto. Venho, então, para a educação flexível, de formação por competências, currículo aberto, aqui insere, inclusive, a educação à distância. E aqui, no último estágio, como eu falei para vocês, da prescindibilidade maior de formação instrumental e de controle comportamental algoritmizado, da parte da privatização do ensino, do homeschooling e do controle ideológico do comportamento humano. É o que nós estamos experimentando em debate parlamentar ultimamente, e é isso que nós estamos verificando em termos de organização social. Bruno, isso aí é uma inferência sua? Não. Eu trago para vocês os marcos regulatórios. A primeira lei no Brasil que trata de uma diretriz básica de educação, ela é mineira. Vejam o que dita o artigo 3º dela para a formação de meninas, que era facultativa, os filhos não, está no artigo 12, e era vocacionada a quê? Noções gerais de deveres morais, religiosos, domésticos, ortografia e prosódia para a educação das mulheres. Poderia falar mais sobre isso com vocês, mas vamos para a segunda fase. A segunda fase, como eu falei para vocês, é de uma educação com enfoque estritamente instrumental, profissionalizante. Era aquela era de ouro, de empregos que duravam uma vida, e a pessoa já tinha ali uma formação no Senai, no Senac no Brasil, isso aconteceu no mundo afora, voltado ao enfoque instrumental. Na terceira fase,
que é a chamada teoria do capital humano, articulando a educação com empregabilidade dentro dessa flexibilidade profissional. No Brasil, eu posso trazer o exemplo para vocês do Conselho Nacional de Educação, do parecer de 97, que orienta a diretriz curricular nos cursos de graduação dentro disso que vocês estão lendo aí. A figura de currículo mínimo, né, sem excessiva rigidez, com dinamicidade, com definição de competências e habilidades gerais. Então, essa é a marca da nossa formação de subjetividade, da nossa geração. Já não é a marca da geração vindoura. E passo para aquilo que hoje está no centro do debate, infelizmente, com relação à educação prescindível, que é uma educação que agora o marco regulatório que eu discuto é do coaching, em projeto de lei, em termos de controle ideológico do comportamento humano, ou da influência digital. E aqui embaixo vocês vão vendo como é que isso representa, infelizmente, hoje, os referenciais de sucesso na contemporaneidade. Não tem como, né, gente, preservar a saúde mental numa conjuntura dessa se nós não nos situarmos plenamente dela, de forma consciente, e a enfrentá-la. E como juízes, como é que nós nos situamos e como é que nós temos uma condição de preservação, de atuação consciente nossa nessa conjuntura? Bom, eu tenho que entender os modelos de juiz dentro desses estágios que nós conversamos. Então, dentro daquele primeiro enfoque comportamental, substanciado na primeira matriz de formação do juiz, na era do realismo lógico, do positivismo jurídico, juiz boca da lei, me importava muito o comportamento do magistrado mesmo, não é? Ou seja, de ele se portar como um funcionário encarregado da aplicação da legislação posta, com controle tanto legislativo quanto executivo. Esse é o juiz que resulta da Revolução Francesa. Esse é um juiz vocacionado a efetivar só a primeira geração de direitos fundamentais, que é a liberdade de direitos políticos e civis. Na parte da formação profissionalizante é que surgem as escolas judiciais. A primeira escola judicial surge no Japão no final da década de 40. E daí vem a Escola Nacional da Magistratura Francesa, na década seguinte. Esse aqui é o perfil da segunda geração de magistrados. É o magistrado técnico, dogmático, comprometido em resolver processos, com grande carga de formação procedimental. Então, é um magistrado com uma formação para resolver processos de forma retrospectiva. Ele olha o conflito para trás e resolve um conflito que se deu no passado, mas isso dentro de uma lapidação daquilo que é uma acurácia de resolver tanto mais processos quanto mais ele fosse provocado dentro de uma condição eminentemente de inércia. Esse é o perfil do juiz que prevalece até a própria sociedade nos apresentar uma demanda no sentido de que nós não estávamos conseguindo mais nos conectar com ela. A reforma do judiciário, com a emenda 45, ela traz um anseio muito forte de algo que não foi resolvido no nosso processo constituinte originário. É um debate da PEC 96 que surge já em 92, 4 anos antes da Constituição. E falava o quê? Não, esse juiz dogmático, esse juiz que mira mais o livro do que a sociedade, não consegue também nos atender em resposta para a pacificação social. Esse juiz não está, ele está compreendendo livros, mas não está compreendendo a sociedade. Eu preciso de um juiz que tenha vocação para efetivar a terceira dimensão de direitos fundamentais, que é a solidariedade. Então,
E aqui eu tenho uma foto do próprio TRT-12, né, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A partir desse momento, eu tenho que ter um juiz que se conecte com a obrigação de ele ser cogestor da administração da justiça. Esse juiz que hoje participa de programas, comitês, comissões, grupos de trabalho, esse juiz que se preocupa com uma resolução estrutural dos processos, aquele juiz que pegava uma hipótese de erradicação de trabalho infantil, falar aquele escândalo da ilha de Marajó, um caso concreto, né? Vamos entrar aqui com uma tutela inibitória de que não pode haver embarque de criança, porque nessas embarcações que elas entram ao pretexto de um trabalho infantil, que é da condição de venda ambulante, ali está havendo exploração, inclusive de trabalho sexual de crianças e adolescentes. Esse juiz que é provocado com um caso como esse, e que responde só o seguinte dentro do processo: julgo procedente, condeno a indenização por danos morais coletivos de 1 milhão, fixo multa de 50 mil, ele depois acompanha o seguinte desiderato desse processo: aquela embarcação vai ser penhorada em função da indenização que ele fixou, ela vai ser arrematada por uma outra pessoa que não está nos limites daquela coisa julgada, e em relação à qual, então, não está alcançada na obrigação de não embarcar aquela criança. Essa multa que foi fixada, se não tiver, e nós não temos uma condição de fiscalização, ela vai se tornar uma multa incipiente. Aí o juiz ele se percebe disso, ele se vê como um agente de Estado, ele procura um conselho tutelar, ele procura um CRAS, ele conversa com o Ministério Público Estadual, ele conversa com o Ministério, com a Justiça Estadual, as varas de infância e adolescência, e em cima disso ele começa a ser um dos elos de Estado numa formação de uma solução estruturante para dar uma resposta que a sociedade demanda. Por quê? Porque se ele não fizer isso, a criança, que é o que mais importa, que não está alcançada naquela sentença, ela continuará lá esperando novamente na ponta da embarcação, esperando algum barco que a acolha. Então, essa é a terceira formação de magistrados que nós temos em perfil de demanda, mas que ela hoje vive um impasse. Ela vive um impasse por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu estou numa era de progressiva automação das minhas rotinas da vida. Se eu estou numa era que nos emula a dialogar mais com o objeto do que com outras pessoas, como é que eu vou ser um juiz vocacionado a dar essa satisfação que a sociedade nos exige hoje? Se eu moldo tanto mais a minha personalidade como uma extensão do meu smartphone, se eu estou preocupado mais com uma projeção imagética da realidade que está numa rede social do que com a realidade em si, como é que eu vou efetivamente dar essa resposta que a sociedade nos exige hoje? E aqui está, penso eu, nós estamos caminhando aqui para 13 minutos, talvez o maior desafio das escolas, desembargadora Kézia, colega Alessandro, colegas, meus queridos colegas aqui de Santa Catarina, em relação a nós nos encontrarmos em propósito dentro da nossa vida pessoal e profissional na era contemporânea. Será que as facilidades outorgadas por esse processo exponencial de automação da vida humana, eles atendem a um sentido humano de existência? Quais são os limites disso? Será que eu agora falo assim, meu Deus, o chat GPT está aqui, e eu falo para vocês o seguinte, muitos já fizeram experiência, se vocês colocarem lá
no ChatGPT um PDF de um processo de até 100 páginas, o limite do ChatGPT são 120 mil tokens, do 4, ele vai produzir para você uma sentença formalmente perfeita, com relatório, fundamentação e parte dispositiva. É uma sentença formalmente perfeita, mas que não enxergou nenhum ser humano na travessia de um processo, que traz uma conjugação lógico-semântica que não é o sentire do juiz e expressão de sentença. E quanto mais eu fizer isso, esse meu auto-engano, no sentido de que essa facilidade representa o resultado que a sociedade espera do meu trabalho, eu não consigo me realizar também pessoalmente. Eu não consigo preservar com isso a minha saúde mental nessa era de virtualização. A máquina não ocupa o nosso espaço. Nós temos fronteiras muito bem definidas em relação a isso. A máquina, ela opera por matemática e lógica formal. Nós somos seres fenomenológicos. Nós nos fazemos junto ao outro. As máquinas trabalham com padrões quantitativos por conexão. Nós trabalhamos com padrões qualitativos e de valores humanos. A máquina trabalha com gestão estatística de probabilidade. Ela é uma máquina preditiva. Nós somos seres positivos. Nós temos algo que a máquina não tem, que chama razão prática, vontade. A máquina, dentro da condição de replicante que ela é, daquilo que está numa base de dados, ela exponencia vieses. Então, uma ferramenta Compass nos Estados Unidos, ela faz uma predição melhor do que o ser humano com relação à periculosidade de um determinado réu, para fins de outorga de liberdade provisória. Quando o juiz, no estado de um causa, utiliza essa máquina, ele tem um nível de acerto, ou seja, se ele soltou a pessoa, ela não reincidiu, 60% superior do que quando ele não usa essa máquina. Só tem um detalhe: o resultado disso, mapeado depois estatisticamente, mostra o seguinte: eu tenho várias camadas de reprodução de viés, inclusive no sentido de que a população negra tem um valor de fiança 20% superior ao da população branca. E isso é gerado e replicado no mecanismo de reforço maquinal. Por quê? Porque eu vou reafirmar a condição de perigo de exclusão daquele segmento de sociedade, o que vai, por sua vez, otimizar o meu resultado de acurácia e de acerto formal da minha decisão. O que faltou a essa máquina? Vontade e situação histórica e não só lógica, um tempo que não é só lógico, um tempo que não é só cronológico, um tempo que é histórico, para mudar todo um passivo histórico. No sentido de que mais vale, às vezes, ter o erro, no sentido individual, do que fazer uma replicação coletiva de um viés. O nosso escopo humano não está definido num algoritmo. O nosso escopo humano está definido na conjugação da razão com o sentimento, que é algo que nos diferencia e nos diferenciará sempre da máquina. Então, essa dinâmica moderna, que é uma dinâmica inevitavelmente de adoecimento, é uma dinâmica mimética, em que eu perco a minha condição de subjetividade ao me portar como um simples replicante daquilo que já representa uma massa de comportamento. Essas são as nossas escolhas em vida pessoal. Depende do quanto que você está aberto às induções comportamentais algoritmizadas. Vou falar nessas áreas daqui a pouco. Essa é a nossa escolha como profissionais. Tanto mais eu permitir a automação daquilo que deveria ser expressão da minha consciência, tenho certeza, tanto mais eu estou perdendo o sentido de expressão da minha subjetividade e tanto mais estou me direcionando para uma condição de adoecimento meu e da sociedade que não está tendo de mim a resposta que ela mereceria como juiz. Essa é a condição que todos aqueles que estudam essa tecnologia salientam.
Nós estamos numa era de indução comportamental sutil, de um algoritmo que ele nude o comportamento humano, mas que tem uma eficiência para todos os fins. Por que que as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia? Nós não temos nenhuma mais, nem indústria farmacêutica, nem indústria automobilística no topo das 7 maiores empresas do mundo hoje. Você tem a Google, a Apple, a Amazon, a Microsoft. Sabem por quê? Porque é aquilo que eu falei com vocês, elas não precisam da produção real mais. O que ela precisa é do controle de dados para geração de riqueza. Essa ferramenta é uma ferramenta monopolista, é uma ferramenta de progressiva estandarização do comportamento humano em prol daquilo que foi algoritmizado. Necessariamente isso vai gerar concentração de riqueza, necessariamente isso vai gerar uma acentuação das desigualdades sociais, necessariamente isso vai gerar na formação de subjetividade um ser humano que representa o resultado daquilo que os detentores desses algoritmos pretendem moldar. Na parte financeira, está aqui o capitalismo financeiro que eu falei para vocês, já as criptomoedas, os bitcoins, consumerista, ou na timeline de vocês não aparece exatamente aquilo que você quer comprar dentro de uma leitura muito customizada dos seus sentimentos e comportamentos, informativa, democrática, laborativa, afetiva em todas as áreas da vida. É uma grande contradição. O Supremo Tribunal Federal ele tem enxergado o potencial de indução comportamental dos algoritmos na parte democrática, na parte das fake news, mas não enxergar isso na parte laborativa, porque é a mesma tecnologia, é a mesma heurística computacional que determina isso. Essa heurística que determina essa realidade social que, para qualquer pessoa com expressão de consciência, é antinômica à preservação de saúde mental. Dentro daquele universo que eu falo para vocês, de conseguir dar efetividade na concentração de riqueza sem preocupar com o outro. Fluxos migratórios, problemas de sustentabilidade previdenciária, a parte de aumento de repressão através da força coercitiva nas instituições. Se nós passamos dentro de uma da segunda fase, aquilo que nós chamamos de época de ouro, foi muito falado isso agora na eleição americana, né? Voltar à época de ouro. Esse é tão complexo se tratar disso. Isso é uma questão que envolve um debate conjuntural tão maior. A época de ouro é a segunda fotografia ali. Detroit, berço da indústria automobilística americana, todos empregados, com os sindicatos fortes, plano de saúde forte, até que todas essas empresas foram para o norte do México, o call center foi para a Índia, e Detroit virou essa terceira fotografia. Ela entrou em concordata em 2013. Aqui eu não tenho mais, como tinha naquelas plantas, ao redor das plantas industriais, a formação de centros urbanos com sustentabilidade. Aqui eu tenho bolsões de pobreza e de excluídos e exponenciados em revoluções e guerras e crises migratórias nessa quarta fase. O que a máquina, nessa condição atual de exponenciação da automação da vida e controle algoritmizado e de indução comportamental, viabiliza para o ser humano, como ironiza, eu gosto muito do Jean-Pierre, é que o ser humano ele finalmente se desencumba do fardo da liberdade. Isso é uma ironia. Nós somos seres de liberdade. Desincumbir da liberdade é desincumbir daquilo que nos distingue como seres de cultura. Vivemos, então, hoje, em que a era, e nós estamos vendo esse debate agora nas escolas, nós estamos vendo, nos projetos de lei que proíbem os smartphones, as escolas, que agora a Unesco já trouxe, inclusive, um estudo recomendando isso.
A crise atual de nós, como seres de linguagem, seres de comunicação, ela está atribuída ao metanível no sentido de que o outro está desaparecendo. Essa é a marca da insustentabilidade social e individual da era contemporânea. Isso aqui não é uma fala ludista. Pode dar para ver que eu sou um apaixonado por tecnologia. A grande questão é nós não nos portarmos como seres humanos para termos nós o controle dela e não sermos controlados por ela. Essa fronteira tem que ser trabalhada. Eu quero e posso e devo automatizar todas as rotinas e fluxos de um processo judicial, por exemplo, que não demanda expressão de consciência. Faz sentido, gente, hoje? Eu estou discutindo colocar o chat GPT dentro do judiciário. Eu ainda trabalho processo de execução diferente na minha vara, apesar do processo eletrônico, em redundância de cisbajude com outras, são 7 varas ainda em Florianópolis, não é isso? Fazendo ao mesmo tempo a mesma coisa nas 7 varas. Isso tem sentido? Isso não teria problema da gente fazer uma concertação de conexão em relação a essas questões. Agora, eu rapidamente dou um salto e falo, não, a própria minuta primária das minhas decisões, elas podem ser feitas por, por uma IA generativa. O regulamento europeu proibiu isso agora. Podem utilizar a generativa para revisão, mas não para a produção primária de texto lá. Por quê? Porque deixa de ser expressão de consciência. Enquanto eu redijo, enquanto eu passo pela travessia de escrever uma sentença, eu reflito sobre aquele processo. Se eu pego um output pronto, eu abri mão de tudo aquilo que seria expressão de vontade. Ah, Bruno, mas eu faço isso com o assistente. Não. Tem 2 diferenças. A primeira é que o assistente é um outro ser humano. Ele vai ler o processo como ser humano e muitas vezes você vai refluir daquilo que você falou com ele, de um primeiro momento, com aquilo que ele vai ponderar com você. A máquina não. Ela vai te dar um output e, se for errado, ela vai, inclusive, alucinar. O que a gente fala? Vai criar uma jurisprudência, vai fazer alguma coisa para ela seguir sua ordem do input. Nossa, Bruno, mas eu estou morrendo de trabalhar. Vai me facilitar? Não vai facilitar. Vai tirar o sentido da sua vocação profissional. Trago, então, gente, aqui, passei 1 minutinho, desembargadora Kézia, peço desculpa, um poeta catarinense, Lindolf Bell, né, falecido em Camboriú em 98, porque o poeta nos remete a isso. O poeta sempre nos remete a não nos perdermos do sentido de ser de liberdade que nós somos. Nada mais simples para prender-me, nada mais simples para perder-me. Com essa mensagem, então, gente, eu renovo. Que alegria imensa de rever tantas e tantos amigos aqui nesse estado que eu carrego no meu coração. João fez aniversário agora, meu amigo. Parabéns para você de novo. E quero ainda ter esse privilégio de ter esse contato com você sem as telas, para nós tornarmos efetivo isso tudo que nós conversamos aqui hoje e poder realmente dar um abraço em cada uma e cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Bruno, a alegria é nossa poder contar com você aqui, poder revê-lo, ainda que seja por meio de uma tela, usando a tecnologia no momento que ela nos favorece, que é justamente essa, estarmos distantes, mas estarmos próximos ao mesmo tempo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns, pela profundidade de seus estudos. É, é, é Foi fantástica a sua palestra. Traz-nos, ao mesmo tempo, um conforto, mas uma angústia pela contradição em que vivemos.
Precisamos da tecnologia e precisamos da humanidade no uso da tecnologia. Muito obrigada mesmo, Bruno. Você está recebendo pelo chat parabenizações pela sua palestra, Marcel Massaroni, Maria Aparecida Jerônimo, a Maria Beatriz. De fato, parabéns, foi fantástica, muito boa mesmo. Eu questiono aqui para os presentes se temos algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta. A Andrea House mandou um comentário aqui no WhatsApp. Vou lê-lo. Gostaria de pontuar a importância de estarmos atualmente na fase 3, pois, nos integramos à sociedade em que atuamos, além de abrir nossos conhecimentos pela observação e a convivência próxima de instituições e sociedade em geral. Esta aproximação do judiciário com os cidadãos e cidadãs e também com as instituições é muito importante para aperfeiçoar nossos conhecimentos, garantindo maior sensibilidade e clareza a quem vai proferir os julgamentos. Então é isso, questiono se temos alguma pergunta aqui da plateia. O Alessandro. Olá, Bruno. Primeiro, que é uma satisfação imensa realmente te receber aqui. E depois dessa sua palestra, a sensação que fica realmente é que a gente foi, no bom sentido, bombardeado por uma quantidade enorme de conhecimento e que a gente vai ter que ter um tempo ainda para refletir sobre tudo que você nos trouxe, né? Porque realmente você conseguiu fazer uma contextualização histórica, social, econômica, que nos situa nesse mundo de um ponto de vista realmente histórico, né? A nossa sociedade como resultado de um processo histórico que nos trouxe até aqui. E essas todas as reflexões, elas poderiam ser as bases de um projeto político-pedagógico de uma escola judicial, né? Que é fundamental para a gente pensar o juiz que nós queremos, qual é a função do Poder Judiciário nessa sociedade com esse tipo de características. Mas o que eu gostaria de saber, ou te perguntar você, a partir da tua experiência, né, na MAT, da tua formação acadêmica na área da educação, qual o caminho que você entende que as escolas judiciais devem adotar para a formação desse juiz do magistrado, das magistradas, frente a esses desafios que se colocam hoje, que você muito bem nos trouxe? Seria essa questão de alteração das condições estruturais, o processo estrutural e assim por diante? É isso. Muito obrigado. Então, Bruno, um grande prazer realmente te ouvir aqui hoje. O áudio do Bruno. Alessandro, meu amigo, esse ponto que você toca, ele é fundamental. Conversei com os colegas bastante nas duas edições do CNFI sobre isso, sobre isso que está na sua fala e que está contido também na fala da estimada colega André. Qual que é a demanda, né, de formação, né, nossa, para esse perfil de atuação que foi objeto da nossa reflexão? Se nós, isso aqui eu demandaria mais uma fala inteira nossa sobre o que representa hoje a inserção orgânica e sistêmica do juiz no sistema de justiça dentro daquilo que ele foi vocacionado. Como eu disse para vocês, a emenda 45, ela cria as escolas, cria a ENAMAT, cria a EFAM, ela cria o Conselho Nacional de Justiça, cria as ouvidorias, ela cria várias instâncias dialógicas do magistrado para com a sociedade e dentro das próprias instituições, né? Nós temos hoje, é claro que nós tivemos uma construção errática disso ao longo do tempo, Alessandro. Nós tivemos, quem lembra aqui do início do CNJ, ele queria ter uma vocação estritamente disciplinar, correcional. Até que depois nós conseguimos, a partir de 2010, 2012, a questão
de uma participação maior da magistratura na construção das políticas através dos chamados colegiados temáticos. A primeira política do CNJ é a da conciliação, que surge com a Resolução 125, em 2010. Hoje, o CNJ tem 61 políticas, 31 programas. Se vocês hoje entrarem no site do TRT-12, seguramente tem mais de 50 colegiados temáticos. Então, hoje, realmente, aliás, tivemos agora, recentemente, a resolução da LC, que trata da nossa acúmulo administrativo dessas funções. É o juiz realmente tendo que se ocupar desses espaços. Então, eu vejo necessariamente a escola e a ANAMAT, a EJUDE 12, desempenhou muito bem essa tarefa e tem desempenhado, né, o diálogo entre o papel de formação e a ocupação desses espaços, desses programas. Né, agora, foram criados os protocolos de julgamento. Então, acho que é uma parte substancial de formação nossa, e é um pouco de mudar a chave, porque quem entrou naquela missão de que a minha função é entrar na vara ou no gabinete, julgar processo e voltar para casa, é um processo de aculturamento muito profundo, entender como que ele se conecta com a sociedade com segurança, sem se expor. Quando eu falo para o juiz fazer isso, é parecer, pelo contrário, é o juiz menos messiânico possível. Porque aquela sentença que eu falei com vocês do trabalho infantil, de R$ 1 milhão, ela aparece na imprensa. Ela só não resolveu estruturalmente o problema. Agora, quando o juiz se enxergou como uma peça em concertação da solução junto aos outros, o problema passou a ser resolvido. Então, nos aculturarmos nesse processo da intersubjetividade, que representa uma demanda mais recente, estou falando com vocês, tem 14 anos isso, e com muita ênfase nos últimos 6. Só no ano passado, o CSJT criou 2 novos programas. E nós temos sempre a construção de colegiados. E o próprio juiz como sendo um proponente da criação de colegiados. A lei nova do CSJT deste ano traz a previsão da constituição dessas comissões como sendo a base fundante da construção das políticas judiciárias. Eu costumo falar sempre o seguinte: tanto mais nos ocuparmos desse espaço, tanto mais seremos protagonistas do nosso destino e tanto mais nós conseguiremos evitar de sermos reféns, de sermos simplesmente tocados por uma solução aliada da minha construção. Como é que funcionou, por exemplo, isso que nós estamos experimentando aqui, videoconferência, audiência por videoconferência. Nós não ocupamos esse espaço para falar qual é o modelo ideal. Ao não ocuparmos, veio da corregedoria. A resposta não veio adequada àquilo que a gente entende racionalmente como sendo a de meio termo. Eu até, não, olha, instrução, eu preciso ter um contato direto com as partes, olha lá, vamos debater e vamos construir. Agora, uma audiência de conciliação eu posso fazer por vídeo. Não, mas se fizer por vídeo, você vai ter que fazer da vara. Não, deixa eu entender a lógica disso, dentro de uma construção disso, numa dinâmica democrática, de colegiado e de ocupação desses espaços. Para aí, sim, pode até ter algum sentido em relação a isso. Compreendem o que representa hoje, viu, Alessandro? Penso eu, o novo perfil de formação nosso. Então, acho que passa por aí. Acho que passa por esse perfil de aculturamento. Desculpa, como isso aqui seria objeto de uma outra fala inteira, que nos apaixona, e foi em relação ao que nós escolhemos conversar com os colegas da formação inicial, acaba às vezes me estendendo. Mas parabenizando que você foi ao ponto, tanto você quanto a Andréia. E seguem aqui as parabenizações no chat, tá, Bruno? A Érica, Valquíria, Maria Beatriz ainda comenta: não há como não sairmos impactados de tudo que ouvimos do Bruno, e o Scalco também. É uma grande emoção tê-lo aqui conosco, de fato.
renovo os parabéns pelo seu trabalho aí que está sendo feito, primeiro na ENAMAT, no Tribunal Superior do Trabalho, e agora como juiz auxiliar da presidência. As suas reflexões são muito importantes e o seu trabalho nos engrandece aqui no primeiro grau. Muito obrigada. Eu vou encerrando por aqui e passo a palavra para o mestre de cerimônias, aqui o nosso Tiago, mas para terminar mesmo, acho que é o meu encerramento aqui, agradecer a presença de todos, de todas. Muito obrigado, muito Peraí, obrigado. só um minutinho. Ah, sim! Ah, não, não pede, manda, né? Desembargadora Késia. Eu não tinha visto, desculpa. Bom dia, juiz Bruno. Eu faço uso da palavra apenas para agradecer o nosso convite para o juiz Bruno já é de algum tempo, e o nosso desejo, e eu sei que o dele também, era de estar conosco aqui presencialmente, mas nós temos que reconhecer e elogiar o trabalho excelente que ele vem desenvolvendo, além de ser uma pessoa extremamente simpática e acolhedora, né? Então, tivemos a oportunidade de conhecê-lo lá na ENAMAT, e agora, novamente, vamos trabalhar juntos, né? Com a conciliação. Então, muito obrigada, juiz Bruno, pela sua presença entre nós, pelos seus ensinamentos, e as portas da nossa EJUDE estão sempre abertas para Vossa Excelência. E, claro, como eu vou ter oportunidade de conversar com o senhor em breve aí nas nossas atuações na conciliação, certamente vou já fazer um novo convite, né, para já botar na lista, né, de espera, para poder, quem sabe, tê-lo conosco ano que vem, pessoalmente, quando completamos 20 anos de EJUDE 12, né? Então, muito obrigada mais uma vez, e também aproveito para agradecer a Patrícia e a Andréia aqui nessa finalização, dizer para quem não veio presencialmente que perdeu, porque além de muito conhecimento técnico e muita arte, a gente também teve uma gastronomia maravilhosa aqui. Então, muito obrigada, Patrícia e Andréia. Com certeza, esse nosso módulo aqui vai ser inesquecível, né? E acho que daqui a anos esses momentos vão ser daqueles que vão estar nas nossas memórias, né? Dos quais a gente vai se lembrar. Muito obrigada. Como o próprio Bruno disse na palestra dele, a tecnologia é importante, mas a presença física, o contato direto, né, o nosso olhar aqui é bastante, é tão importante quanto. E o encontro aqui em Lages teve isso, calor humano, proximidade, um teatro fantástico, uma experiência sem igual, e nós aqui nos orgulhamos de fazer o que pretendíamos fazer, que ele fosse inesquecível e um marco histórico. E eu encerro aqui agradecendo a Andréia pelo trabalho dela, pela parceria, agradeço à Escola Judicial em seu nome, pela oportunidade que nos deu de realizar esse módulo aqui. E encerro agradecendo mesmo de coração. Tiago. Muito obrigado, desembargadora Kézia, muito obrigado, né, pela gentileza sempre. Obrigado a todas e todos.